Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Almir Serpa, estou hoje na aula de matemática para as turmas do 8º ano. Nosso assunto é a área de figuras planas. E aí eu estou com um recadinho aqui dos nossos parceiros, são os professores que estão divulgando nossas aulas aí pelo EducaPE. Aproveito já para chamar você, se inscreva nas nossas plataformas, entre aí e faça parte desse time, EducaPE. Você que já assiste, não tem problema, entra lá no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, e posta lá uma foto tua para a gente poder aqui te valorizar e falar para você. Então, professor Diceu Melo, da escola Brigadeiro Eduardo Gomes, tem suas turmas do 7º e 8º anos, sempre compartilhando com os nossos materiais do EducaPE. Obrigado, professor, seja sempre junto, formando nossa equipe, tá bom? E outra coisa, se liga aí que o professor tem um canal dele, o nome do canal do professor Diceu é Professor Diceu Melo, ele faz umas aulas musicadas lá com o violão, vocês vão adorar também, podem plugar aí, cabe espaço. Você que usa as nossas plataformas pelo celular, não esquece, baixa o aplicativo, conecta aí, esteja conosco. Vamos para a nossa aula que hoje vai ser show, área de figuras planas, 8º ano, aula de número 6, vem comigo. Bora ela mostrar aí o pessoal, já aproveitando aí, ó, olha o meu slide, essa é uma figurinha aí que me representa, meu YouTube é Almir Serpa, se quiser compartilhar, estamos juntos, tá bom? Vamos lá. Área de figuras planas, e aí a gente não tem como deixar de fora, vamos falar de medidas agrárias. Professor, eu não lembro mais medidas agrárias, você vai lembrar no período de São João, quando fazem aquele fecho de lenha para vender, é uma medida agrária. Existem outras medidas que eu vou apresentar para vocês, tá? Quando está na feira, o molho que a gente chama molho, né? De coentro, aquele grupinho lá que você vai ter o amarrado de coentro, que é usado muito para a culinária. Também é uma medida agrária, tá bom? E outras medidas que vocês vão encontrar, o alqueire, um monte de coisa que a gente vai falar. Essa imagem representa a medida agrária, mas como que ela funciona? Professor, a medida agrária, elas são utilizadas para medir áreas rurais, elas estão ativas, isso é importante para você conhecer, sabe? Se um dia você nunca precisar, mas você tem esse conhecimento, é importante. São elas, o are, o hectare, o centiare e alqueire. Obrigado, Ellen. Vamos, ó, se liga aí. De novo, are, hectare, centiare e alqueire, tá bom? De modo geral, a gente usa como referência o are, que é considerada a unidade de medida fundamental e corresponde, se liga na transformação, corresponde a uma superfície de 100 metros quadrados. Então, quem tem um sítio aí já pode medir por are, tá bom? Segue. Medida agrária, transformação é essa. A tabela, a gente vai falar de transformação daqui a pouco. Tá? Unidade agrária é essa, a gente já viu, e a sua equivalência a are. Quando eu tenho um hectare, eu tenho 100 are. Professor, isso é importante? Sim, a gente vai resolver questões sobre isso, tá bom? Então vamos lá. O are é um are, é ele neutro, e o centiare eu vou ter essa unidade, 0,01, ou seja, também vou dividir por 100. Ah, professor, então as transformações são sempre essas? Exatamente como eu sempre venho falando. Quando eu faço transformações de medidas, do maior para o menor, eu sempre multiplico. E do menor para o maior, eu sempre divido. Eu só vou saber a quantidade depois, dependendo de cada grandeza. Fechou? Vamos lá. 1 hectare vai ser igual a 10 mil metros quadrados. Tá tranquilo? Vamos para a prática. Vocês vão entender isso aí e vão nos seguir facilmente resolvendo atividades, tá bom? Um alqueire paulista. Ó, se liga aí que eu vou mostrar para vocês dois tipos diferentes de alqueires que ainda estão em uso, tá? Se liga aí. Um alqueire paulista é 24.200 metros quadrados. E o alqueire mineiro é o dobro, 48.400 metros quadrados. Então, se você vai comprar uma terrinha lá para o sul, das bandas para cima de São Paulo, você usar essa referência. Se você está um pouquinho abaixo em Minas, a outra referência.
Nossa, professor, eu não sabia, achei que era uma unidade só. Não, isso é muito peculiar dessas regiões e aí o professor de geografia pode fortalecer isso no futuro com vocês. Se tiver dúvida, pesquisa, entra lá na internet ou então aguarda nossas próximas videoaulas que a gente ainda vai falar sobre isso no futuro, tá bom? Segue comigo. Transformações de medidas agrárias, exemplo. Eu tenho o EC para o ARI e o centiário. Como é que funciona? Quando eu estou do maior para o menor, eu multiplico por 100. Quando eu estou do maior para o menor, eu multiplico por 100. E quando eu estou do menor para o maior, eu divido por 100. No caso aí, a referência é o 100. E a mesma coisa vai acontecer quando eu estou do menor para o maior, nesse sentido aí que a gente está vendo na animação. Segue comigo, isso é importantíssimo, tá bom? Lembrando as transformações, um ARI é igual a essa relação em metros quadrados, que é igual a 100 metros quadrados, tá bom? Isso a gente não pode esquecer, porque a gente vai usar nos nossos exemplos, nas nossas atividades. Vamos fazer um exemplo agora? Transforma as seguintes medidas agrárias, tá bom? 8,2 hectare em área e 1/4 de área em metros quadrados. Opa, vamos lá? Segue comigo, solução. 8,2 vezes 100, porque, ó, preste atenção, o hectare para área eu multiplico por 100. Então, 8,2 vezes 100, 820 área. Tranquilo? Resposta da primeira questão. Agora, e na segunda? Na segunda eu vou ter 1/4 de 100. Professor, por que 1/4 de 100? Porque um área tem esse valor de 100 metros quadrados. Então, 1/4 é a quarta parte dele. Ora, se eu divido 100 por 4, é lógico que eu vou ter 25 metros quadrados. Tranquilo, gente? Vamos seguir então? Vem comigo. Primeira questão para a gente começar a trabalhar. Olha, João comprou um terreno medindo 1,84 hectare. Se cada metro quadrado custou R$120, quanto João pagou pelo terreno? Vamos transformar 1,84 em área, ok? Depois a gente transforma essa relação em metro quadrado, para depois a gente multiplicar. Essa é a sequência da questão. Bom, professor, eu posso transformar direto 1,84 em metros quadrados e já multiplicar? Fique à vontade. Se você utilizar a nossa tabela lá, se você utilizar esse conhecimento, esse caminho, a resposta vai dar a mesma. Você só vai ser mais rápido que eu. Não tem problema. Fique à vontade, tá bom? Vou recapitular com vocês as transformações que a gente já viu. Multiplica por 100 do maior para o menor e divide por 100 do menor para o maior. Tranquilo? E lembrando que um área tem 100 metros quadrados. Olha a dica para vocês, já surgiu aí, ó. Um área tem 100 metros quadrados. Já fica mais fácil para transformar. Vem comigo então, vamos lá. Resolução. 1,84 vezes 100 para eu transformar tudo em área. Quanto é que isso dá? 184 área. E o área não tem, cada área não vale 100 metros quadrados? Agora eu vou fazer a multiplicação de novo. 184 vai ser igual a esse valor vezes 100 metros quadrados. Aí eu vou saber quantos metros quadrados tem em 1,84 aqui, ok? 18.400 metros quadrados. Já achei. Resolveu a questão? Não, professor. Eu preciso saber quanto eu gastei por metro quadrado. Se cada metro quadrado é R$120, o que eu vou fazer então? Eu vou multiplicar esse terreno todo aí, essa área de figura plana aí toda, por R$120. Eu vou ter a resposta. 18.400 vezes 120 vai dar essa resposta absurda. Foi gasto exatamente isso aí na compra desse terreno, tá bom? Feito isso, achamos a resposta, vamos seguir. Agora a gente vai ter uma noção, já revisão, tá? Não esquece disso, de área. Então a figura traz o esboço de uma planta baixa de um apartamento. Nós saímos de medidas agrárias, agora entramos na unidade de 1 metro. Vou recapitular com vocês rapidinho, antes da gente dar continuidade. O metro quadrado, ou metro, na verdade, é uma unidade, uma grandeza medida
referenciada francesa que o Brasil assumiu como sendo um dos países filiados. Então a gente usa o metro. E agora a gente vai calcular o metro quadrado. Dentro da grandeza e medidas, a gente vai calcular figuras planas com área de figura plana com esse perfil. Eu tenho aí a ideia de um croquis de um apartamento de 6 por 6, 6 metros por 6 metros. Tá aí a unidade mostrando a vocês. Segue aí comigo. Qual é a área do apartamento? Toda. Tá? Medindo o apartamento todo. Claro que aí, ó, mais uma vez, a medida interna eu desconsidero a espessura da parede. Agora, a planta está me mostrando o apartamento todo, com parede e tudo. Então, ele todo eu vou multiplicar. É um quadrado. Se é um quadrado de lado 6 por 6, eu vou multiplicar lado por lado e eu vou ter a resposta. Solução para a nossa questão. A área de quadrado é L vezes L. L é o quadrado. Eu vou pegar o lado ao quadrado. Por favor, não esquece revisão de potenciação. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6. Eu não vou multiplicar 6 vezes 2. Isso não existe, tá? Potenciação é a multiplicação da base pela própria base. E a quantidade de vezes que eu multiplico a base pela própria base é o expoente. Então, o expoente 2 está dizendo, você vai multiplicar 6 vezes 6 duas vezes. Compreendeu? Não vai esquecer disso. Segue comigo. 6 vezes 6, 36 metros quadrados. Pronto, resolveu a questão. Vamos seguir? Agora, questão para você. Resolve comigo aí. Se tiver dúvida, pausa o vídeo, faz a questão, depois volta e vai lá e publica para a gente que você resolveu, não esperou a minha solução. Isso vai ser muito importante para a gente, tá bom? Pode pausar o vídeo e tentar fazer, depois volta aí, observa a resposta e faz o comparativo. Fechou? Vamos lá então. Quantos metros quadrados de grama serão necessários para cobrir um campo que tem 100 metros de comprimento por 78 de largura? Simples assim. Olha, quando a gente calcular, a gente vai calcular a medida exata. E aí eu vou te dizer uma coisa. Se é um campo e eu preciso trocar grama, claro que o administrador vai comprar mais. Porque quando começarem a usar o campo, vai faltar grama para substituir. Mas a gente está levando em consideração a área dessa grama que não vai ser substituída. Então é a área propriamente dita, tá bom? Mas na vida real, claro que se compra um pouquinho a mais, certo? Vamos lá então para a nossa solução. A área do retângulo, base vezes altura, um lado vezes o outro. A gente fala de fórmula o tempo todo, mas se liga aí na lógica, é um lado do retângulo vezes o outro, tá bom? Então, um lado 100 vezes 78. Professor, e se eu mudasse, daria errado? Não, produto dos valores. Se você alterar, a resposta é a mesma. Se alterar a posição, vai dar no meio. 78 vezes 100 é a mesma coisa que 100 vezes 78. Tá tranquilo? Vamos lá, então. 7.800 metros quadrados de grama. Essa é a resposta da nossa questão, que é claro, se eu fosse administrador, eu ia comprar um pouquinho a mais para deixar na reserva para substituir quando a grama tivesse aí toda detonada. Tá bom? Vamos lá. Terceira questão falando sobre áreas de figuras planas. Determine a área do terreno na forma de um paralelogramo a seguir. Professor, existem mesmo isso? Sim, há várias localidades, distribuições de terrenos que têm terrenos vendidos em várias formas. Isso não é algo que a gente não encontre, né, no dia a dia. É verdadeiro, tá bom? Então, como é que eu faço para lembrar da forma do paralelogramo? O paralelogramo, ele usa a mesma forma do retângulo. Não é porque ele tem essa inclinação que ele é diferente. Essa parte aí que está desenhada, que você está vendo aí uma linha tracejada, se eu recortasse ela e botasse do teu lado direito, ela daria certinho um retângulo, tá bom? Então é a prova que pode-se usar a mesma relação, mesma regra, mesma relação de lógica. Então eu vou fazer um lado vezes outro, ou seja, base vezes altura. A altura é 7, tá aí marcada, e a base 9. Ambos são centímetros. Vamos lá para a nossa solução. A área desse paralelogramo é um lado vezes o outro. 9 vezes 7, 63. Então, 63 centímetros quadrados
solução prontinha para vocês. Entendeu? Fácil, gente. Vamos seguir? Viu que é só aplicação, a área de figura plana é muito tranquila. Então, vamos lá. Tá? Triângulo. Área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Lembra dessa fórmula? Se não lembra, vamos recapitular. Base vezes altura dividido por 2, tá? Ora, a área do triângulo nesse caso aí, é a metade de um retângulo. Por isso que é base vezes altura dividido por 2, tá bom? E aí serve para qualquer relação de outros triângulos. Segue comigo. Questão logo direto, porque isso aí vocês já lembraram facinho comigo. Qual é a medida da base de um terreno na forma de um triângulo cuja área é 120 metros quadrados e cuja altura mede 20? Ora, gente, agora o professor complicou. Porque antes dava o lado, eu calculava direto. Agora deu a área, deu o total. Como que eu faço? Segue comigo a solução. Ao invés de ter o AT, esse AT aí, a área do triângulo, eu substituí-lo por 120, que é a área total, foi dada lá. E uma das incógnitas, que é a altura, que é o H, eu vou substituir, tá bom? Vamos lá. A área total é 120, a altura 20. Ficou claro? Então vamos lá. Vamos substituir. No lugar da área total, botou 120. No lugar da altura, 20. Fez a substituição da letra por seus valores. Agora é só operação matemática, que você sabe e eu acredito em você e confio. Vamos calcular agora? O que eu faço primeiro, professor? Olha, você tem multiplicação e divisão. O que você fizer vai dar a mesma resposta. Se você quiser multiplicar e depois dividir, se você quiser dividir e depois multiplicar, dá no mesmo. Como o B aí é um fator que eu ainda não sei, eu não tenho como dividir B por 2. Então esse 2 vai passar, ele está dividindo, ele vai passar para o outro membro multiplicando, na inversão do valor anterior. Era divisão, agora eu multiplico. Deu para entender? Tá tranquilo? Quando eu não posso dividir por B, ele passa para lá multiplicando. Então aí, 120 vezes 2, 240. Ah, professor, agora eu entendi porque deu 240. Igual a B sobre 20. Mais uma vez, ó, o 20 está multiplicando, ele vai passar dividindo para o outro membro. Ele vai estar mudando a sua estrutura. Era multiplicação, passa dividindo. 240 dividido por 20, eu posso simplificar os zeros. Não esquece disso. Você pode usar a calculadora nas nossas videoaulas em sala de aula, mas na tua avaliação tem que ser o raciocínio lógico. Simplifica, um zero em cima, um zero embaixo. Muito mais fácil lembrar. Quanto é? 24 dividido por 2. Ah, muito fácil, professor. 12. Achei a resposta da questão. Tranquilo, gente? Vamos para a próxima. Segue comigo aí. Mais um exemplo de triângulos para a gente poder ter essa noção clara. Vamos lá. O triângulo a seguir representa um terreno que será impermeabilizado para receber futuras obras. O metro quadrado desse impermeabilizante custa 8,2, ou seja, R$ 8,20. Calcula o valor gasto nesse procedimento. Eu vou calcular a área do triângulo, vou multiplicar pelo valor, já tendo em mente como é o meu caminho, tá bom? Segue comigo a solução. A área do triângulo você já sabe, as medidas são essas do triângulo, e agora nós vamos fazer a substituição. No lugar do B, que é a base, eu vou botar o valor. Professor, trocou aí, não tem problema. A altura vezes a base, tá bom? No lugar da base ficou lá o valor e no lugar da altura também ficou o valor. Eu só inverti, mas não tem problema, tá? A multiplicação e a divisão vai dar no mesmo. 18 vezes 16, 288. Dividido 288 por 2, 288 por 2, 144 metros quadrados. Eu tenho uma metragem do triângulo, agora fica mais fácil para multiplicar pelo valor de cada metro que custa R$ 8,20. 144 vezes 8,20, 1.180,80 centavos. Isso é o gasto e a resolução da questão. Tá certo? Vamos lá agora, rapidão, para a gente falar de área de círculo, para a gente poder já falar dessa figura importantíssima. Raio, comprimento da circunferência, da minha relação do valor de π. Vamos recapitular? Qual é o valor de π? A divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro, que passa aí pelo centro da circunferência. Então eu tenho a área,
πr ao quadrado, ok? Deu para lembrar? Agora vamos seguir. Exercício direto. Calcule a área de um círculo cujo raio mede 8. Ah, eu só tenho um valor e a fórmula é muito simples. Professor, não foi dado o valor de π, não. Não se preocupa. Ou você deixa em função de π, ou você pode substituir por 3,14. Fica à vontade. Ah, professor, não quero calcular tanto, não. Eu também não quero nessa questão, eu vou deixar no valor de π. Vamos seguir? Vamos lá. A fórmula é πr ao quadrado, para achar a área do círculo. Eu vou substituir no lugar do raio, que foi dado lá, 8. Trocando R por 8. E mais uma vez, potenciação, por favor, não erre, por favor. 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8. E não pode ser 8 vezes 2. Esse número 2 aí, que é o expoente, é a quantidade de vezes que o 8 é multiplicado por ele mesmo. Potenciação, não esquece, tá bom? 8 vezes 8, 64. Resposta, 64 π metros quadrados. Fechou? Professor, deixou em função de π? Tranquilo, para mim e para vocês. Vamos lá. 6 pessoas compraram uma pizza circular com 36 centímetros de diâmetro. É difícil entender que alguém mediu essa pizza quando chegou, mas, bom, na verdade está lá, ok? E pretendem dividi-la em 6 partes iguais. Claro, as 6 vão comer a pizza, 6 partes para cada um ficar com a fatia. A área da superfície de cada pedaço de fatia em centímetros quadrados é quanto? Então vamos calcular. O diâmetro, 36. Então, professor, o diâmetro, como é que eu vou achar o raio? Muito simples. O diâmetro é o dobro do raio, tá bom? O diâmetro é 36. E ele é o dobro do raio. Se ele é o dobro, para eu achar o valor do raio, eu vou dividir ele por 2. Simples assim. E ao dividir por 2, eu tenho 18 centímetros. Tem um raio, agora é fácil de achar a área, porque ela está totalmente em função do raio. Mas, professor, não deu o valor de π. Deixa em função de π. Fica até mais fácil. Substituindo 18 no lugar do raio, mais uma vez, potenciação, não esquece. 18 vezes 18, 2 vezes, ok? Vamos lá. 324 π centímetros quadrados. Resolveu, professor? Não, eu tenho uma área. Vou dividir para 6 pessoas, tá bom? Ao dividir para 6 pessoas, cada uma delas vai comer uma área da fatia de 54 centímetros quadrados. Ok? Vamos lá. Rapidão. Área da coroa circular. Só para você entender a fórmula. É a área do maior menos a área do menor. Simples. É só assim, professor? Mas se eu botar em evidência, como está aí, ó, πr ao quadrado menos πr minúsculo ao quadrado, r's diferentes, porque eu tenho esse raio de circunferências diferentes, botando em evidência, essa é a fórmula, mas não esquece, é a área do maior menos do menor. Botando em evidência, ela fica assim, a gente vai usar essa, tá bom? Segue comigo. Esta é uma imagem do Marco Zero, nosso Marco Zero aí no centro do Recife. Neste local acontece o início das 5 principais ruas do nosso estado, tá bom? É uma história interessante, depois lá vocês perguntam quando estiverem no Marco Zero. Calcule a área da coroa circular, tomando por base os valores do raio aproximado lá que a gente mediu lá no Marco Zero, porque não pode estar na pandemia. Então, a diâmetro de 10 metros e o raio menor que a gente mediu do círculo menor, 3. Vamos calcular? Solução comigo. O raio do menor círculo no Marco Zero é 3 e o diâmetro do maior, 10. Ou seja, o raio é 5 metros do maior, porque o diâmetro eu divido por 2 e acho o raio. E exatamente o que a gente fez na questão anterior. O raio dividido por 2 vai dar, diâmetro dividido por 2 vai dar o raio 5. Fechou? Tranquilo? Vamos lá. Utilizando a fórmula, vou deixar π do lado de fora, não foi dado, vai ficar em evidência. Pega o raio do maior, eleva ao quadrado, menos o raio do menor que eu elevo ao quadrado. Tá entre parênteses, não esquece disso. Então eu tenho 5 elevado ao quadrado menos 3 elevado ao quadrado. Primeiro, potenciação. Nunca faz essa subtração aí, porque primeiro tem a potenciação. Ela é preferencial. Primeiro eu vou elevar 5 ao quadrado e botar a resposta. Depois 3 ao quadrado. Por fim eu faço a subtração. Fechou? 5 ao quadrado é 25. Também não esquece. É 5 vezes 5 duas vezes. Assim como é 3 vezes 3 duas vezes. 25 menos 9, 16. Resposta lá
do nosso marco zero, 16 π centímetros quadrados. Ok, gente? Brigadão pela participação. Até a próxima aula.